Alfazema, 23 de dezembro, é já esta segunda-feira. Como podemos definir ou analisar? Fim da violência ou continuação da instabilidade no país? Não, essa violência não tem a ver com o anúncio dos resultados. Mas as manifestações começaram quando do anúncio dos resultados pela CNE? Não. Essas manifestações já haviam sido convocadas mesmo antes da CNE se pronunciar. Né? Já haviam dia, hora e já vinham sendo feitas ameaças aos membros da CNE. Mas tem que ver tudo com as eleições de 9 de outubro? Não, isto tem a ver com um plano que foi elaborado para criar essa situação de instabilidade e forçar a tomada de poder. Porque se fosse com eleições, nós no dia 7 de novembro não teríamos essa situação de tentativa de assalto ao poder por vias não constitucionais, essa visita que se ia fazer ao Palácio da Ponta Vermelha. Então, não tem a ver com isso. O que acontece é que os nossos políticos não acautelaram o plano B, no sentido de pós-eleições. Se eu não ganho, o que é que será de mim? Não é? Qual é que vai ser a minha agenda? Então, a ausência desse plano é que pode estar a criar uma situação de desespero. Não é? E agora, depois de esticar tanto a corda, ainda mais. Porque nestas eleições aqui, se o Venâncio Mondlane, e eu tive a oportunidade de questionar ele num dos debates, frente a frente, Venâncio, qual é o seu plano B? Caso perca as eleições, o que está a pensar em fazer com essas pessoas que o acompanham? O que é que está a pensar para si? Como um ator-chave relevante para a sociedade? Ele não respondeu essa pergunta. E hoje eu tenho a resposta. É que ele não tinha plano B. Por isso que ele está a forçar o plano A todo custo. Então, essa situação que nós vivemos de instabilidade não tem a ver com eleições. Não tem, porque se tivesse a ver com eleições, todo o interesse dele seria para que a Comissão Nacional de Eleições divulgasse o resultado. Ele não queria isso. Todo o interesse dele seria que o Conselho Constitucional divulgasse o resultado. Ele nem sequer submeteu recursos. Por ele, nem isso nem haveria de acontecer. Aliás, já se autoproclamou vencedor das eleições no dia seguinte às eleições e já marcou agora a tomada que vai tomar posse no dia 15 de janeiro. E nós questionamos como? E o Estado de Direito Democrático, e as instituições, tanto dinheiro que foi investido para esse processo. Não é? E essa questão toda de manipulação das pessoas, da opinião pública, tentar conduzir as pessoas para uma narrativa e forçá-las no sentido de convencer que ele é o vencedor. Quer dizer, isso não faz sentido absolutamente nenhum. Vítor da Fonseca, Vítor Dércio Alfazema disse agora que estas manifestações e estas narrativas todas nada tem que ver com as eleições propriamente ditas. Coaduna da mesma opinião? Portanto, eu costumo dizer que todo esse aparato que estamos aqui a assistir, o único problema são as eleições. É uma ambição de cada um poder alcançar o poder. Isto é a questão eleições, porque não aconteceu em 2022, não aconteceu em 2021. Essa tensão política acontece numa época eleitoral. Mas aqui é uma questão aqui de fundo, tem que dizer, Irene, que o maior problema foi aquilo que nós assistimos desde a fase da votação. Eu costumo dizer que, na maioria das vezes, a eletricidade, ou seja, a Comissão Nacional de Eleições deve criar mecanismo antes da hora das eleições no que diz respeito à questão da iluminação. Portanto, esta competência toda da logística incide sobre essa entidade ou esta instituição, Comissão Nacional de Eleições, em criar uma logística para salvaguardar a questão da visibilidade daquilo que está-se a pretender e no momento, por tratando-se de um momento de festa, não entra qualquer indivíduo naquele raio ou naquela jurisdição onde esteja a decorrer as eleições. Isto tudo vai poder salvaguardar o controle daquela instituição. Portanto, por vezes, para mim, o erro acontece quando há falta de controle dessas pessoas que naturalmente estão a fazer o trabalho e fazem mal o trabalho. Com isto, quero dizer que, no final do dia, o maior problema que nós estamos a viver em Moçambique são as eleições, essas eleições de 2024. Esta é a questão que já foi respondida, para não dizer que não respondi. Mas é uma questão também de praxe, Irene, que nós devemos ter. Nós não podemos subcarregar a professora Lúcia Ribeiro.
Não podemos subcarregar a esta senhora. Esta senhora é presidente do Conselho Constitucional, mas o Conselho Constitucional funciona como um tribunal colegiado. O que é isto? Depende da deliberação dos demais juízes que estão lá. O que ela tem é voto de qualidade como presidente daquela agremiação ou daquele tribunal colegial. Com isto, quero dizer, não podemos criar aqui uma pressão para esta senhora, porque não decide sozinha. Há um grupo de juízes que alguns juízes não pertencem, não foram indicados pelo Partido Frelimo, mas sim foram indicados pelo Partido Renamo, e certamente aqui não se pode, o que quer dizer assim, não se pode subcarregar uma única pessoa, porque isto é um tribunal colegial. Sendo um tribunal colegial, deve-se ir de acordo com aquilo que é a expectativa. O que acontece é que não podemos criar uma expectativa de poder massacrar as pessoas em detrimento daquilo que são os resultados. Portanto, o desejo, as manifestações, eu acredito que o anúncio que nós teremos, essas manifestações, quem entender pode dizer que devem prosseguir, mas no final do dia, a questão do fundo é aquilo que a Presidente do Conselho Constitucional vai decidir relativamente àquilo que vai receber. Atenção, não é a professora Lúcia Ribeiro que decide sozinha. Tem um grupo de juízes que vão votar e ela tem um voto de qualidade, simplesmente isso, como também descreve o artigo 243, a linha D, E e seguintes, sobre a matéria das competências. Exato. Dercy Alfazema, mesmo antes de irmos ao nosso intervalo, disse que tudo o que está a acontecer nada tem que ver com as eleições. Entretanto, 23 de dezembro é supostamente o dia em que será proclamado o resultado das eleições de 9 de outubro e Venâncio Mondlane já falou da fase Turbo V8. E Dercy Alfazema disse em uma outra intervenção aqui neste programa que os apoiantes de Venâncio Mondlane acatam aquilo que ele tem dito nas suas lives. Segunda-feira, o que podemos esperar deste dia, visto que é o dia suposto para se divulgar os resultados? Olha, Irene, colocando este ponto, eleições, o que é que tem a ver eleições com fechar estradas, com assalto aos postos policiais, roubo de armamento, com libertação de presos, né? Fecho de vias públicas, impedir que as pessoas consigam aceder às unidades sanitárias, fecho de fronteiras, essa situação toda de perda de vida, isso o que é que tem a ver com as eleições? Essas fases todas que foram sendo anunciadas, uma pior que outra, mais trágica que a outra. Então, o que é que tem a ver com as eleições? Agora, nós esperamos que neste dia 23 as pessoas estejam atentas para acompanhar, se for o caso, se for mesmo no dia 23, aquilo vai ser a informação que vai ser apresentada pelo Conselho Constitucional. E espero eu que o Venâncio Mondlane também tenha o bom senso de não continuar a incitar as pessoas para essa situação de violência, como até então tem estado a acontecer. Até porque é um pouco contraditório quando ele diz que esteve agora a conversar com esses dois deputados da União Europeia, que está preocupado porque a União Europeia, União Africana, SADC, não estão a dar a devida atenção à situação de Moçambique. A situação de Moçambique, quem está a criar é ele. Então não é a União Europeia que tem que dar atenção, não é a União Africana, a SADC, é ele que tem que dar atenção e colocar a mão na consciência e perceber que está a destruir o país, que já nem é uma questão somente de Moçambique. Nós vimos agora, esta semana, o encontro do governo de Moçambique e da África do Sul na fronteira de Ressano com Garcia. Quer dizer, já é a África do Sul que também está preocupado porque há um conjunto de ações de alguém que está a promover em Moçambique e que está a afetar também a África do Sul como país. Então, nós como moçambicanos, eu penso que as pessoas já perceberam isso, já estão conscientes, não há dúvida dos desafios que o país tem no âmbito social, no âmbito econômico, a questão do custo de vida, a questão do acesso ao emprego, todas as dificuldades que temos na educação, na saúde. É por isso que fomos às eleições. O governo que vai ser das eleições tem que sentar e refletir sobre essas matérias todas, mas dizer que depois do anúncio dos resultados das eleições, aí vai vir, não sei, turbo o quê, mais confusão. É o que isso? É para quê? Qual é o objetivo? Essa pessoa mesmo quer governar o país? E uma pessoa que já faz esse tipo de anúncio antes dos resultados, é porque ele sabe que perdeu a eleição, ele sabe
que não ganhou as eleições, nem tem elementos, nem conseguiu fazer a contagem, nem conseguiu submeter recursos, está ciente que perdeu as eleições, mas claramente vai se aproveitando dos desafios econômicos e sociais, as dificuldades todas que enfrentamos como país, para explorar a sensibilidade das pessoas e manipular e criar essa instabilidade. Pois bem, voltaremos para dar continuidade a este assunto no último bloco do tema em debate. Por agora, intervalo. Até já.